Olá! Hoje nós temos também uma outra indagação muito importante. Como que aquela arca, mesmo sendo muito grande, conseguiria levar todos os animais ou exemplos de todos os animais da Terra? Essa é uma das questões mais interessantes, porque nós temos aí aproximadamente 1.800.000 seres vivos, espécies registradas no mundo. Mas supõe-se que neste momento existam mais de 8 milhões de espécies. A gente tem que olhar isso aí com carinho. Vamos dar uma olhada então? Olá, eu sou o Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 83º vídeo. Inicio aqui a nossa reflexão de hoje lendo Gênesis 6, 19 a 22. Diz assim: E tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida, e leva contigo de toda comida que se come, ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Então, aqui nós temos parte das orientações que Deus deu a Noé sobre os animais que deveria levar na arca. Mas eu ainda digo aqui, no capítulo 7, 14 e 15, temos um complemento que diz: eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 junto de Noé na arca. E, finalmente, os versículos 21 e 22, também do capítulo 7. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas. Tudo o que havia em terra seca morreu. Presta atenção e sublinha aí. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas. Prestou atenção? Aqui é que está o X da questão. Então, olha para essa imagem aqui. Você tem aqui um modo de classificação, né? Uma escala de classificação de todos os seres vivos que existem na face da Terra. Aqui, essa imagem aqui começa com um reino, mas ainda existe uma outra categoria acima, que são os domínios. São 3 os domínios, né? A arqueia, né? Os procariotos e os eucariotos. São os 3 os domínios que nós conhecemos. São os 3 tipos celulares que nós conhecemos existirem nos seres vivos. Aí começa nos reinos. E aqui está só o reino animal, porque os outros reinos não interessam para a gente, porque eles sobrevivem em água, né? Os moneras, os protistas, o funge, a vegetação, as plantas. Para a gente interessa o animal. Esse filo aqui, animal. E mesmo assim,
É bom que se diga que dentro desse filo, né, dos animais, nós temos aí todas essas categorias, né? Poríferos, quinidários, platelmíntios, nematomíntios, moluscos, anelóides, artrópodes, né? Nós estamos interessados aqui nos cordados, onde aparecem, tem alguns artrópodes, sim, que precisariam ir, né? Alguns anelídeos precisariam ir, mas o forte aqui são os cordados. E mesmo assim, por quê? Porque dentro dos cordados nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Os peixes e os anfíbios não precisam entrar. Agora, os répteis, as aves e os mamíferos, esses sim precisariam entrar. Agora, eu quero também dizer para você o seguinte, e são milhares, né? São milhares de espécies que representam os répteis, as aves e os mamíferos. São milhares. Mas mesmo assim, eu quero dizer para você o seguinte, nós já... Tem essa imagem aqui que eu quero mostrar para você. Existem vários estudos, várias publicações, vários estudiosos da área assim, da biologia que percebem e que sustentam que cachorro do mato, os cães domésticos, as raposas, os chacais, enfim, todos esses tipos de animais vieram de um tipo básico, que pôde ir fazendo aquilo que nós conhecemos na biologia de especiação. Então você tem um ser que, por algum motivo, provavelmente ambiental, se separou da sua comunidade e ele começa a produzir descendentes que não conseguem mais se misturar com esse aqui. Então aqui é considerado uma espécie nova. Esse processo é chamado processo de especiação. É isso que aconteceu com esses animais aqui. Olha essa outra imagem aqui. Mesma coisa. As zebras, os cavalos, né? O asno, o jumento, tudo isso aqui vem de um ancestral. Deve ser isso que a Bíblia chama de segundo a sua espécie. Porque espécie, quando a Bíblia chama, não é espécie no sentido moderno, né, gente? Por favor, né? Não é mesmo. Mas é um tipo básico que ele teria condições, ele tinha potencial genético de poder ir diversificando em seres semelhantes. A especiação é uma diversificação limitada. É aqui que o Charles Darwin se confundiu, ou, enfim, se apropriou dessa ideia, porque ele via isso nos pombos, que ele era criador de pombos, né? E ele viu que essas especiações aconteciam de um mesmo pombo, você tirava vários tipos na sequência, em gerações, você ia especializando esses pombos, de forma que os seus descendentes, às vezes, nem se misturavam mais. Então, ele estendeu isso para todos os seres vivos. Se isso acontece dentro aqui dos pombos, dos cachorros, dos cavalos, significa que todos os seres vivos, com um longo tempo, pode ter vindo do mesmo ser vivo. É aqui que ele extrapolou. Não. Você pode levar quanto tempo você quiser. Um chimpanzé sempre será chimpanzé. Ele nunca será ser humano. Um peixe nunca será anfíbio. Um anfíbio nunca será um réptil. Um réptil nunca será uma ave ou um mamífero.
Por isso que nos fósseis você só encontra peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Você não encontra meio mamífero, meio réptil. Não, você não tem isso. Meio peixe, meio anfíbio. Não existe isso. Isso não se sustenta nem nos fósseis e nem dentro da biologia molecular. Como é que você faria um caminho argumentativo para explicar o surgimento de sistemas tão diferentes de um ser vivo para o outro? Portanto, o que eu quero dizer aqui, que é o que interessa para a nossa argumentação, é que nós tínhamos tipos básicos com potencial genético rico, não precisávamos ter todos esses tipos de aves que temos hoje, de pássaros que temos hoje, de répteis que temos hoje, de mamíferos que temos hoje. Não precisaríamos. Mas tínhamos tipos básicos com um potencial genético enorme, capazes de, no tempo, poderem produzir descendentes muito semelhantes, mas espécies diferentes. Há pessoas que trabalham com a ideia de que, provavelmente, veja só, não deveria haver muito mais do que 1000 tipos básicos de animais. Essa é uma área que está sendo investigada agora e precisará de muito mais tempo para elucidação. Mas os primeiros caminhos têm nos mostrado, pelo menos nesses 2 slides que mostrei aqui, tanto dos caninos, quanto também dos tipos dos cavalos, os equinos, vamos dizer assim. Então, esses grupos já estão bem mais estudados, a gente compreende os seus mecanismos de especiação. Mas, olha só uma coisa importante, porque aí você diria assim, tá, mas vamos dizer que isso tenha acontecido. Os tipos básicos entraram na arca, mas como é que Noé saiu por aí pegando um bichinho daqui, um bichinho dali, trazendo... Como é que foi isso? Não. Gênesis 6:20, a Bíblia diz assim, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Deus foi quem escolheu os que sobreviveriam, provavelmente levando em consideração a carga genética que eles tinham. Deus escolheu aqueles que tinham maiores potenciais genéticos e enviou a Noé. Noé os guardou dentro da arca. O que Noé teve que fazer foi levar alimentação para essa turma toda. Aí era com ele mesmo. Então, Noé não teve que sair caçando boi e cavalo, nada disso. E um dinossauro daqui, nada disso. Os animais vieram a ele e ele os colocou dentro da arca. Olha, eu espero que tenha de alguma forma ajudado. Se você gostou, dê uma curtida aí, faça perguntas, comentários, compartilhe e inscreva-se no canal porque ajuda muito. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.